Policial descobre que a atiradora da Marinha oculta segredo de um general de 4 estrelas. A noite em São Paulo era sufocante. O céu, uma manta de poluição, refletia as luzes da cidade em uma dança macabra. No centro, o barulho ensurdecedor tomou conta da cena. Mas em meio ao caos, um corpo jazia em uma calçada, envolto em um manto de mistério e horror. O detetive Lucas Almeida, um policial marcado por traumas, enfrentava mais um caso que raspava suas cicatrizes. A cidade estava em choque com uma série de assassinatos brutais, e agora mais uma vida tinha sido tirada. O que o tornava ainda mais angustiante era o método, uma técnica de atirador de elite, o que o levou a uma figura enigmática. Capitã Sara Mendes. Ela era uma francotiradora da Marinha, famosa por suas habilidades quase sobrenaturais. À primeira vista, era apenas uma mulher forte de olhar penetrante. Mas por trás daquela fachada havia um passado tortuoso, alimentado por sombras que ninguém conhecia. A conexão que surgira entre Lucas e Sara era intensa, mas ao mesmo tempo gelada como a lâmina de uma faca. Ao começaram a trabalhar juntos, ele sentiu o peso dos segredos que ela carregava e uma desconfiança ardente que beirava a obsessão. Havia algo mais em jogo. Enquanto Lucas tentava juntar as peças do quebra-cabeça, ele começou a ouvir rumores sobre um general de 4 estrelas, um nome que infestava a cidade com seu poder e corrupção. As ligações de Sara com ele eram nebulosas, mas havia algo indiscutível que pairava no ar. Uma lealdade que parecia inabalável, mesmo quando a verdade ameaçava desmoronar suas convicções. As informações estavam bloqueadas por camadas de mentiras, e a avassaladora sensação de urgência martelava a mente de Lucas. Uma noite, enquanto examinavam a cena de mais um crime, um celular em uma bolsa deixada para trás vibrou na calçada. Era uma mensagem anônima, e quando Lucas leu, seu coração quase parou. Você não sabe a verdade. Se continuar, perderá tudo o que ama. A adrenalina pulsava em suas veias. Não era apenas uma ameaça vazia. Era uma promessa de que os segredos que tanto temiam poderiam vir à tona a qualquer momento. Era um chão se abrisse sob seus pés. Sara olhou para ele, olhos em chamas, mas havia uma sombra de incerteza em seu olhar que ele nunca tinha visto antes. Eles estavam em uma corda bamba, transmitindo uma mistura de adrenalina e arrepios, e agora a linha entre justiça e traição estava mais embaçada do que nunca. A decisão de juntos enfrentarem a tempestade que se aproximava ficou clara. Eles estavam prontos para se lançar em uma batalha não apenas contra os homicidas, mas contra um sistema que poderia obliterar suas vidas. Agora, com a mensagem pairando como uma espada de Damocles sobre suas cabeças, a única certeza era que a verdade seria uma arma de 2 gumes. O que viria a seguir? Lucas e Sara seriam capazes de confrontar seus demônios internos enquanto lutavam pela justiça? Com o relógio correndo e o segredo do general pesando como uma âncora em suas almas, a corrida estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão entre Lucas e Sara pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Ambos sabiam que a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer coisa que já enfrentaram. O celular anônimo vibrava em suas mãos, e a mensagem ecoava na mente de Lucas. Mas antes que pudessem discutir os próximos passos, um grito cortou a noite. Era um alvoroço no meio da rua. Pessoas se aglomeravam, assustadas, e logo uma van preta parou abruptamente ao lado deles. A cena se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta. Antes que Lucas pudesse reagir, a porta da van se abriu e homens armados saltaram, como sombras saídas do abismo. Ele sentiu um frio na espinha. Sem pensar, puxou Sara para trás, mas
Força da situação era esmagadora. Disparos ecoaram e a multidão gritou. A adrenalina corria solta. O caos se instalou. Lucas se atirou no chão, sua mente já calculando os riscos. Sarah também estava agachada, mas seus olhos estavam fixos em um dos homens. Ele era imponente, com uma tatuagem visível no pescoço e o olhar que prometia a morte. Num movimento que Lucas nunca esperou, ela se levantou. O impulso repentino a fez correr em direção ao grupo armado. Sarah, não! Ele gritou, mas a voz dele se perdeu no tumulto. Com uma velocidade impressionante, Sarah atravessou os disparos. Quando se virou, Lucas viu algo que fez seu coração parar. Ela não estava correndo para enfrentá-los. Estava abraçando um dos homens. Um sorriso de alívio. E amor como ele nunca havia visto antes. Henrique! Ela gritou. O mundo de Lucas desabou em segundos. Ele ficou paralisado, a mente girando. Quem era aquele? Como ela conhecia um homem tão perigoso? O casal parecia estar em um momento íntimo, enquanto o caos ao redor se desenrolava. Que era como se o próprio universo tivesse se deturpado. Ele precisava entender. Você não pode, ele murmurou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Enquanto tentava processar a revelação, sentiu que algo mais emergia na confusão. O homem ao qual Sarah se atirou tinha um olhar de triunfo. Ele pegou a mão dela, puxando-a para um lado da van. Então, antes que Lucas pudesse se mover, outros homens começaram a gritar. Vamos, é hora de ir. Eles exigiam, mas em vez de entrar na van, Sarah virou-se para Lucas. Os olhos dela estavam cheios de um tumulto emocional. Confusão, amor, tristeza. Lucas, eu não é o que parece. O tempo parou e tudo girava. De repente, a van começou a se afastar. Aos poucos, a realidade se tornava sombria. O que estava acontecendo? Sarah havia se tornado parte disso? Ela era uma parte ativa do jogo? Lucas sentiu o chão se abrir debaixo dele. Suas pernas estavam pesadas. Ele queria gritar, queria correr. Mas a mente como um eco. Se continuar, perderá tudo o que ama. A van desapareceu na noite e Lucas ficou sozinho, um vazio gelado em seu peito. Ele tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar seus maiores medos. Mas uma pergunta pairava. Quem era realmente Sarah Mendes? O relógio da cidade marcava um novo tempo, e ele sentia que a tempestade estava apenas começando. Lucas ficou paralisado. A imagem de Sarah se afastando na van ainda ecoava em sua mente. Ele se sentiu sufocado, como se o mundo tivesse parado. O grito da multidão ao redor dele virou um borrão distante. O que havia acontecido? Essa era a verdade sobre a capitã? A linha entre o amor e a traição parecia tão tênue agora. Um estalo encheu a noite, e Lucas virou a cabeça. No meio do tumulto, um grupo de homens se espremeu entre as pessoas, parecendo cada vez mais agitados. Eram mascarados, e a tensão rapidamente tomou conta do ar. Ele sentiu um nó na garganta. Instintivamente procurou por uma saída, mas seus pés pareciam cravados no chão. Agora, sob a luz tremeluzente das lanternas, ele viu um homem na ponta do grupo. Ao contrário dos outros, ele não usava máscara. O rosto era familiar. O antigo contato, Rafael, conhecido por seus trapaceiros vínculos com o submundo. E ele estava ofegante. A multidão estava em pânico, e Lucas percebeu que a situação poderia se complicar ainda mais. Lucas, você precisa ouvir isso! Rafael gritou, puxando pro lado. Longe do caos. A coisa é mais profunda do que você imagina. A capitã não é quem você pensa. O que ele disse fez o coração de Lucas acelerar. O que você está falando, Rafael? O que você sabe sobre a Sarah? A expressão no rosto de Rafael era uma mistura de preocupação e pânico. A capitã Sarah Mendes está envolvida em algo enorme, algo que vai além de qualquer assassinato. O general, ele não é apenas um nome, Lucas. Muita gente pode estar em perigo. E a primeira vez que eu soube disso, ela estava do lado errado. Como assim? Lucas forçou a voz, sentindo a adrenalina subir mais uma vez. Você tem que me explicar direito. O que você sabe? Rafael hesitou, olhando ao redor. Or como se estivesse esperando ser ouvido. A Sarah ela faz parte do esquema, Lucas. Ela tá trabalhando com o general por baixo dos panos. Todo esse tempo ela estava informando. E o que você viu agora? Aquele homem na van? Ele é parte disso.
Eles planejam algo grandioso. As palavras dele soaram como uma bomba relampejante em sua mente. Nem pode ser. Sarah, ela não pode ser assim. Ela não pode ter me enganado desse jeito. Mas a inquietação de Rafael teimava como um fósforo diante do vento. Ela não só enganou você. Aquela mensagem era o aviso. Ela não queria que você soubesse. Mas agora você precisa escolher um lado. Justo nesse momento, uma sirene cortou a noite. As luzes vermelhas da polícia se acenderam na esquina. Lucas olhou para Rafael, que estava trêmulo. Era um momento fugitivo. Tudo estava prestes a mudar. Você precisa me ajudar a encontrá-la. Eu preciso saber a verdade. Rafael hesitou por um instante. Cuidado com o que deseja, Lucas. A verdade pode acabar com você. E como se o destino tivesse rindo deles, uma explosão cortou o ar atrás deles. O céu iluminou e uma onda de calor os envolveu. A van preta estava em chamas. E a multidão começou a gritar ainda mais. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Era como se tudo tivesse saído do controle. Mas uma ideia cruel brotou em sua cabeça. E se Sarah não estava apenas no lado do inimigo? E se, de alguma forma, ela fosse a chave para descobrir aquilo tudo? Um estalo de esperança apesar do terror. Ele precisava encontrá-la, custasse o que custasse. Enquanto as pessoas corriam em várias direções, Lucas olhou para Rafael, que estava assustado. Tô indo atrás dela, declarou, firme. Se você quiser, venha comigo. Se não, se afaste. Isso é maior do que nós dois. Rafael hesitou e Lucas viu a indecisão atravessar o rosto dele. Mas antes que pudesse reagir, as sirenes se intensificaram e a escuridão da noite parecia se fechar ao seu redor, enquanto ele se dirigia para o ponto onde a van havia parado. E a pergunta ecoava dentro dele. Quem era realmente Sarah Mendes? O que mais ela escondia? Lucas não teve tempo pra nada, tá? Pensar. O mundo ao redor dele era um borrão de gritos, sirenes e fumaça. A van em chamas iluminava a cena com um brilho infernal, enquanto as chamas dançavam como se quisessem engolir a noite. Ele sentiu o fio na barriga, um pressentimento que o acompanhava como uma sombra. Vamos! Rafael gritou, puxando o braço de Lucas. Precisamos sair daqui. Mas a determinação de Lucas era diferente. Ele não estava apenas correndo de um incêndio ou de uma multidão descontrolada. Ele estava atrás de respostas. Ele tinha que encontrar Sarah. Enquanto avançava, algo chamou sua atenção. Um movimento à esquerda. Um homem a cerca de 10 metros estava se movendo. Ele não usava máscara. Lucas reconheceu o olhar. Era Henrique, o homem da van, e ele. Estava segurando algo na mão, algo que brilhava. O coração de Lucas disparou. O que ele planejava? É ele, é o cara da van, gritou Lucas, apontando, mas Rafael balançou a cabeça. Não é hora disso, vamos! Mas Lucas não podia desistir agora. Sem pensar, ele se lançou na direção de Henrique. Algo no fundo de sua mente dizia que esse homem tinha a chave para entender tudo. As chamas crepitavam atrás dele, mas Lucas não viu nada além de Henrique. A multidão se dispersava. Mas ele seguia firme. Henrique! Ele gritou. O homem virou-se. Um sorriso arrogante brotou em seu rosto, e aquilo fez Lucas parar. Procurando por mim, Lucas? Disse Henrique, com um tom que transbordava ironia. Você se envolveu nessa bagunça. Onde está Sarah? Lucas exigiu, apertando os punhos. O calor da situação era palpável, mas ele não podia deixar o medo dominá-lo. Henrique simplesmente riu. A capitã, você realmente pensa que ela tá com você? Eu devo te informar. Ela não é quem você pensa, meu amigo. O queixo de Lucas caiu. As palavras de Henrique eram como facadas. O que você tá falando, porra? A dúvida enchia sua mente. Ela tá com você? Com o general? O quê? Henrique se aproximou. A confiança dele quase palpável. Sarah não é apenas uma soldada, Lucas. Ela é o braço direito de um dos homens mais poderosos da cidade. E a mensagem que você recebeu, ela foi diretamente dela. Um aviso para que você não interferisse. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Isso não é possível. Ela não faria isso. Ela se importava comigo. Mas Henrique apenas sorriu, como se tivesse prazer em ver o desespero de Lucas. Você realmente acha que amor é suficiente? Você é apenas uma peça no tabuleiro dela. As palavras ressoaram na mente de Lucas, cada uma puxando-o mais para baixo.
como se estivesse se afundando em areia movediça. E então, um grito cortou a noite, intenso e doloroso. Ele sabia que era Sarah. Ele girou os olhos, tentando localizar a origem do som, mas tudo o que viu foram sombras. Escute, Lucas. Henrique disse, numa voz mais fria. Se você realmente quer saber a verdade, você terá que pagar o preço. Sarah não só se tornou uma traidora. Ela pode estar planejando algo ainda maior. Um golpe que vai abalar a cidade. Antes que Lucas pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou nas proximidades. O chão tremeu sob seus pés e os rostos na multidão vieram para a direção do som. Um veículo policial girou em alta velocidade e uma voz amplificada raspou o ar. Todos afastem-se! É uma operação em curso. A urgência tomou conta e a confusão se intensificou. Com todos distraídos, Lucas sentiu uma onda de desespero. O que deveria fazer? E se tudo o que sentia por Sarah fosse uma ilusão? Ele não sabia se ainda podia confiar nela. E naquele instante, ele sentiu uma facada de terror e desilusão cravada em seu coração. A última pergunta ecoou em sua mente como: o mantra sombrio. Quem realmente era Sarah Mendes? Enquanto as luzes piscavam e a multidão se dispersava, Lucas percebeu que o jogo acabara de ficar muito mais perigoso. E a verdade, essa verdade devastadora, estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Lucas ficou paralisado. A imagem de Sarah se afastando na van ainda ecoava em sua mente. Ele se sentiu sufocado, como se o mundo tivesse parado. O grito da multidão ao redor dele virou um borrão distante. O que havia acontecido? Essa era a verdade sobre a capitã? A linha entre o amor e a traição parecia tão tênue agora. Um estalo encheu a noite e Lucas virou a cabeça. No meio do tumulto, um grupo de homens se espremeu entre as pessoas, parecendo cada vez mais agitados. Eram mascarados e a tensão rapidamente tomou conta do ar. Ele sentiu um nó na garganta. Instintivamente, procurou por uma saída, mas seus pés pareciam cravados no chão. Agora, sob a luz tremeluzente das lanternas, ele viu um homem na ponta do grupo. Ao contrário dos outros, ele não usava máscara. O rosto era familiar. Um antigo contato, Rafael, conhecido por seus trapaceiros vínculos com o submundo. E ele estava ofegante. A multidão estava em pânico, e Lucas percebeu que a situação poderia se complicar ainda mais. — Lucas, você precisa ouvir isso! Rafael gritou, puxando para o lado, longe do caos. A coisa é mais profunda do que você imagina. A capitã não é quem você pensa. O que ele disse fez o coração de Lucas acelerar. O que você está falando, Rafael? O que você sabe sobre a Sarah? A expressão no rosto de Rafael era uma mistura de preocupação e pânico. A capitã Sarah Mendes está envolvida em algo enorme. Algo que vai além de qualquer assassinato. O general, ele não é apenas um nome, Lucas. Muita gente pode estar em perigo. E a primeira vez que eu soube disso, ela estava do lado errado. Como assim? Lucas forçou a voz, sentindo a adrenalina subir mais uma vez. Você tem que me explicar direito, o que você sabe? Rafael hesitou, olhando ao redor como se estivesse esperando o seu ouvido. A Sarah ela faz parte do esquema, Lucas. Ela está trabalhando com o general, por baixo dos panos. Todo esse tempo ela estava informando. E o que você viu agora? Aquele homem na van? Ele é parte disso. Eles planejam algo grandioso. As palavras dele soaram como uma bomba relampejante em sua mente. Não pode ser! Sarah, ela não pode ser assim. Ela não pode ter me enganado desse jeito. Mas a inquietação de Rafael queimava como um fósforo diante do vento. Ela não só enganou você. Aquela mensagem era o aviso. Ela não queria que você soubesse. Mas agora você precisa escolher um lado. Justo nesse momento, uma sirene cortou a noite. As luzes vermelhas da polícia se acenderam na esquina. Lucas olhou para Rafael, que estava trêmulo. Era um momento fugitivo. Tudo estava prestes a mudar. Você precisa me ajudar a encontrá-la. Eu preciso saber a verdade. Rafael hesitou por um instante. Cuidado com o que deseja, Lucas. A verdade pode acabar com você. E como se o destino tivesse rindo deles, uma explosão cortou o ar atrás deles. O céu iluminou e uma onda de calor os envolveu. A van preta estava em chamas e a multidão começou a gritar ainda mais. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés.
O que estava acontecendo era como se tudo tivesse saído do controle. Mas uma ideia cruel brotou em sua cabeça. E se Sarah não estava apenas no lado do inimigo? E se de alguma forma ela fosse a chave para descobrir aquilo tudo? Um estalo de esperança, apesar do terror. Ele precisava encontrá-la, custasse o que custasse. Enquanto as pessoas corriam em várias direções, Lucas olhou para Rafael, que estava assustado. "Tô indo atrás dela", declarou, firme. "Se você quiser, venha comigo. Se não, se afaste. Isso é maior do que nós dois." Rafael hesitou, e Lucas viu a indecisão atravessar o rosto dele. Mas antes que pudesse reagir, as sirenes se intensificaram, e a escuridão da noite parecia se fechar ao seu redor. Enquanto ele se dirigia para o ponto onde a van havia parado, e a pergunta ecoava dentro dele: quem era realmente Sarah Mendes? E o que mais ela escondia? De repente, uma sombra surgiu diante dele. Era uma mulher, de costas, vestida de maneira casual. Ele não podia ver o rosto, mas algo na postura dela fez seu coração parar. A voz que ecoou a seguir fez seu sangue correr frio. "Oi, Lucas." Era Sarah. Ele parou sem palavras. Como ela pôde estar ali? O que aconteceu? E antes que pudesse perguntar, um movimento atrás dela fez seu pulso disparar. Era Henrique. "Então você decidiu voltar, capitã?" disse ele, e a expressão de Sarah mudou instantaneamente, revelando um misto de alívio e apreensão. "Temo que ir. Agora." Ela olhou para Lucas, mas não havia mais a confiança que ele conhecia. Era uma fragilidade que o desarmava. Ele queria entender, mas o caos ao redor era insuportável. "Você tá com ele?" Lucas perguntou, a voz falhando. "Você realmente faz parte disso?" "Eu não posso te explicar agora. Confie em mim", disse Sarah, enquanto o grupo se aproximava. A tensão no ar era palpável. Lucas sentia que tudo estava se desmoronando. Mas nesse momento crítico, a mulher que conhecia, a capitã leal e forte, estava desaparecendo. Quando Henrique sorriu, uma confusão começou a se formar em sua mente. Então, sem aviso, Henrique puxou Sarah para perto dele com um gesto possessivo. "Você não tem ideia do que está acontecendo, Lucas. A Sarah é a chave para tudo." O que ele disse se espalhou como uma onda de pânico. A mente de Lucas se contorceu. A chave por quê? Mas as palavras saíram em vão. Uma multidão de policiais se aproximava. P. Francisco, e as vozes se tornaram um rugido ensurdecedor. E em um instante, uma bomba explodiu no ar, fazendo a terra tremer novamente. Os gritos e os tiros ecoaram como planos de um desastre. Sarah e Henrique desapareceram na confusão, e Lucas se viu preso em meio ao caos. Ele tinha que encontrá-la. Mas a pergunta socava sua mente. Quem era realmente Sarah Mendes? E no meio do horror, uma verdade ardia mais forte do que tudo. A vida que ele conhecia estava prestes a ser destruída. E ele não tinha ideia de como ou porquê. A busca pela verdade estava apenas começando, e esse jogo estava longe de terminar. A explosão atrás de Lucas fez seu coração disparar, como uma batida de tambor na escuridão. Ele olhou para a van. Em chamas, as chamas saltando, iluminando a noite em uma dança infernal. O caos se espalhou, gritos, sirenes, o tumulto da multidão. Ele se sentiu preso, paralisado, enquanto o rosto de Sarah desaparecia entre as sombras. O que estava acontecendo? Ele não podia deixar isso assim. "Lucas!" Uma voz cortou a confusão. Rafael puxou pelo braço, seu olhar cheio de pânico. "Precisamos sair daqui. Isso aqui vai ficar ainda pior." "Não posso. Preciso encontrar Sarah", Lucas gritou, o desespero pulsando em suas veias. Rafael balançou a cabeça. "Ela já se foi. Você não entende? Não podemos perder tempo." Mas Lucas estava decidido. Ele viu uma figura se esgueirando em meio ao caos. É a Sarah. Ele poderia jurar que era ela, mas algo não parecia. Certo, um pressentimento gelado correu por sua espinha. Ele se lançou em direção à imagem, seu coração batendo forte, ainda acreditando que ela era a Sarah que conhecia. Ao se aproximar, viu a verdade se desdobrar diante dele. Sarah estava lá, mas não sozinha. Ela segurava uma arma, o olhar frio e desumano. O próprio coração de Lucas despencou. "Sarah!" ele chamou, sua voz tremendo. A capitã virou-se lentamente, e naquele instante o mundo dele desmoronou. "Lu, você precisa entender", começou ela, mas o olhar em seu rosto não era de amor. Era de decisão, uma determinação que ele não reconhecia. Henrique apareceu ao lado dela,
o sorriso de triunfo mais pronunciado. Eu avisei você, amigo. A capitã sempre foi uma jogadora. Apenas estava esperando o momento certo para jogar suas cartas. As palavras de Henrique eram como facadas. A traição se espalhou pela mente de Lucas. Você estava com eles o tempo todo? Ele perguntou, a voz embargada pelo choque. Como pôde? Sara hesitou, olhada a dançar entre o desespero e a frieza calculada. Não é o que você está pensando. Eu tinha que fazer isso. Eu estava protegendo você. Rafael se aproximou, tentando entender a cena. Lucas, cuidado. Isso é uma armadilha. O desespero nos olhos do amigo refletia o que Lucas estava sentindo. Era uma escolha. Uma batalha entre confiar e fugir. Escute, eu não posso ser pega, Lucas. Você não sabe o que está em jogo. A voz de Sara tremia, mas só a mão gripava a arma com firmeza. O general, ele sabe de você. Ele sabe de nós. Se eu não fizer isso, não só você, mas outras vidas estarão em perigo. Os gritos da multidão ficaram mais altos, a fumaça envolvendo tudo em seu caminho. E Lucas percebeu que havia algo mais. Um passar de mão cheia de segredos enterrados. Ele olhou para ela, o coração esmagado. A mulher que amava estava escondendo algo imenso. E então, tudo se transformou em um pesadelo ainda mais profundo. Sara apontou a arma para um grupo de homens que surgiram da multidão. Eram pessoas que Lucas reconhecia, figuras do passado de sua vida, do seu bairro, do que um dia considerou família. Eram conhecidos, amigos, mas agora eram sombras, disfarçados, prontos para disparar. Não, parem! Gritou Lucas, seu mundo girando em uma espiral de horror. Ele não sabia onde se colocar. Essas pessoas, o que vocês estão fazendo? São perigosos, Lucas. Sara gritou, a pressão em sua voz fazendo com que tremesse. Eles estão aqui para acabar com tudo, e sou eu quem precisa tomar essa decisão. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou. A cena se congelou. E tudo mudou em um instante. Ele olhou para Sara, que estava em pé, estonteada, a arma caindo de sua mão. As chamas da van refletiam em seus olhos, e a expressão dela era um vazio, um abismo de dor. Lucas! Ela gritou, mas o verdadeiro horror estava se desenrolando diante deles. No meio do confronto, um grito penetrante cortou o ar. Era Rafael, caindo, segurando o peito, a expressão de choque estampada em seu rosto, e a mensagem que havia ecoado em sua mente antes agora reverberava como um sino. Os laços de confiança estavam se desfazendo, o peso da verdade começava a se manifestar. E quando Lucas olhou para aquilo, seu mundo desmoronou. Ele não sabia em quem confiar, quem era o inimigo ou até mesmo se Sara ainda estava do seu lado. Seria tudo uma farsa? Os olhos de Rafael estavam perdidos e Lucas sentiu um aperto no peito. O que havia acontecido no último momento? E o que mais estava escondendo, além do que ele havia percebido? O desespero tomou conta e ele começou a correr em direção a Rafael, sem saber o que o aguardava. A vida que conhecia havia mudado para sempre e a única certeza que restava era que a verdade estava mais distante do que nunca. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Sara Mendes? E como as vidas dele estariam entrelaçadas nesse pesadelo sem fim? Lucas não conseguia se mover. O tempo parecia desacelerar quando reconheceu Rafael caindo. O choque e a dor estampados em seu rosto. Rafa correndo até o amigo. Era um erro. Ele não deveria ter olhado. Que a visão embaçada, a realidade se desdobrava como uma cena de um filme aterrorizante. Assim que chegou perto, Rafael estava no chão, segurando o peito. O que aconteceu? Lucas perguntou com a voz trêmula. O pânico invadia. A vida do amigo estava escorrendo entre os dedos. Ele pressionou suas mãos sobre a ferida, tentando estancar o sangue. Mas Rafael olhou nos olhos dele, as pupilas dilatadas, já perdendo o brilho. Lucas, não, você precisa entender. O olhar de Rafael se perdeu e Lucas não conseguia respirar. O mundo em volta dele era uma sinfonia de gritos e sirenes. Ele queria gritar, chorar, fazer alguma coisa. O calor das chamas da van queimava suas costas, mas a dor no peito era fria, como se o ar tivesse sido sugado. Você vai ficar bem, por favor. Ele tentava convencê-lo, mas sentia que a realidade se deteriorava em torno deles. Então, o olhar de Rafael mudou. O lampejo de compreensão e dor. A Sara, ela. Ele respirou fundo, o rosto contorcido. Ela não é quem você pensa. O general, ele tá em toda parte, Lucas. E a verdade é muito pior.
O tempo parecia ter congelado. O coração de Lucas batia tão rápido que ecoava em seus ouvidos. Do que você tá falando? O que você sabe sobre ela? Mas antes que pudesse ouvir, um tiro ecoou de novo. O som cortou o ar e ele viu Sarah se aproximando, sua expressão alterada, como se ela carregasse não apenas a culpa, mas um segredo devastador. Sarah, não! Ele gritou freneticamente. Ninguém pode saber, você não pode estar aqui. Mas era tarde demais. A multidão estava em debandada e a fumaça envolvia tudo. Uma sombra se projetou entre eles. E então a reviravolta que ninguém esperava. Sarah puxou uma pequena caixa metálica do bolso. Eu não queria fazer isso, mas não temos escolha. Com aquilo, algo explodiu. Um flash ofuscante. Lucas se agachou, mas a luz era tão intensa que parecia que o próprio céu estava desmoronando. Quando ele abriu os olhos, tudo o que via eram corpos caindo, e o desespero enchia o ar. Rafael estava estirado no chão, imóvel. Não, ele gritou, desesperado. Rafael, não! Não pode ser! Sarah olhou em choque, a caixa ainda em suas mãos. Eu não sabia que seria assim. Não era para ser deste jeito. As palavras dela eram um sussurro desnorteado. A realidade se desdobrava como uma pintura rachada entre o que era e o que poderia ter sido. E a verdade começou a se formar em sua mente. Sarah havia armado tudo. A van, os homens, a traição. O general não era o único que ela estava servindo. Ela tinha um papel, um plano muito além do que Lucas podia imaginar. A dor da descoberta cortou profundamente, com cada segundo. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando um trinômio de traição. A mensagem, a ameaça. Foi você? Ele perguntou, a voz falha. A traição tinha um preço, e Lucas sentia como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A necessidade de entender começava a se transformar em um desejo de vingança. Não era assim que eu queria. Você não pode entender, Sarah implorou, a voz tremendo, enquanto as sirenes se aproximavam, mais fortes do que nunca. Lucas não conseguia se mover, parado entre a confusão e a dor. Rafael havia sido pego no meio, sua vida roubada por algo que ele não entendia. E o que estava acontecendo com Sarah? Ele sentiu uma onda de raiva e tristeza envolvendo seu peito. O que mais ela escondia? As perguntas o assaltavam, e tudo que ele pensava em fazer era fugir, mas não podia. Eu vou descobrir a verdade, nem que isso me custe tudo, ele murmurou para si mesmo, olhando para ela, agora uma estranha. E assim como a luz começou a se esvair e a sirene cortou o ar, algo novo surgiu. Uma nuvem de incertezas pairava e as vidas estavam prestes a mudar para sempre. As revelações que viriam poderiam ser a última gota e um copo já transbordante. Lucas estava em choque. O corpo de Rafael, seu amigo, estendido no chão, parecia o pesadelo do qual ele não podia acordar. O tempo estagnou, e o som da fumaça crepitando ao fundo se misturava aos gritos da multidão. Ele queria gritar, mas não conseguia. O peso da dor era insuportável. O que havia acontecido? O que estava se desenrolando diante dele? Sarah, ele se virou, buscando a capitã, mas ela estava paralisada, a expressão no rosto dela refletindo. Confusão e pânico. Por que você fez isso? Ele não conseguia entender. Como ela podia estar por trás de tudo? Lucas, você não entende! Ela gritou, a voz trêmula. Eu não queria que isso acontecesse, eu estava tentando proteger você. Mas proteger? Proteger de quê? A imagem de Rafael caindo ainda queimava sua mente. Proteger de quem? Desses caras? Ele gesticulou, a fúria crescendo dentro dele. Você se aliou a eles ou a quem? A resposta dela ficou presa na garganta. O ambiente ao redor dele estava se transformando em um quadro de calamidade. Policias se aproximavam rapidamente, e a fumaça da van queimando voava, tornando tudo um cenário surreal. E então, um estrondo inesperado, o chão tremeu, uma explosão menor, mas significativa. Lucas olhou. Aí viu, procurava. Opa! Uma nova figura emergiu na escuridão. Uma presença que ele não esperava. É alguém do seu passado. Alguém que ele nunca pensou que veria novamente. Seu irmão Miguel. Estava ali, com um olhar intenso e determinado, como se tivesse voltado de um lugar
onde Lucas pensou que ele nunca mais voltaria. Miguel? Lucas murmurou, as palavras saindo quase em um sussurro. A confusão se misturou à incredulidade. Não era possível. Miguel tinha desaparecido há anos e a ideia de que ele estava no meio disso parecia insana. O que é que você está fazendo aqui? Lucas, é complicado. Miguel respondeu, o olhar fixo em Sara. Eu não estava longe como você pensava. Estava virando. As costas para muitas coisas, mas agora não podemos discutir isso. Temos que sair. O choque foi ainda mais profundo. Miguel era um mistério, uma ferida não cicatrizada em sua vida. E agora ele estava aqui, no pior momento possível. E a questão crucial pairava no ar. De que lado ele realmente estava? Sara lançou um olhar rápido entre eles. Miguel, você se envolveu com o general também? O que você sabe sobre isso, hein? Você estava escondendo algo dele. A tensão era palpável. Eu não tenho tempo para explicar, Miguel gritou. Mas você não deveria ter se envolvido com ele, Sara. Ele não é quem você pensa que é. Nesse instante, um novo tiro ecoou. O som cortou a tensão como uma faca. Alguém na multidão havia se movimentado. Lado a lado, eles observaram um novo conflito se desenrolar. A presença de policiais crescente. A imagem de Rafael ainda ardia em seus olhos e a dor começava a consolidar-se como uma bomba de tempo. Precisamos agir agora. O Lucas gritou. A determinação tomando conta. Miguel, eu te juro, não importa o que você faça. Não vamos deixar que ele controle nossas vidas. Seria uma luta mútua, uma escolha contra tudo o que conheciam. E foi nesse momento que a iluminação da cena mudou. A verdade começou a se revelar como uma serpente saindo das sombras. Lucas, você não pode confiar em ninguém. Miguel disse, seu olhar torcido. Nem em mim, nem em Sara. O que estamos prestes a revelar é muito maior do que nós. As palavras de Miguel se transformaram em uma realidade de pesadelo. E com um movimento rápido, ele puxou algo de dentro de seu casaco. Era uma pequena caixa, semelhante à que Sara havia mostrado. O coração de Lucas disparou. O que é isso? É o que eu encontrei, e é exatamente o que todos estão atrás agora. Um jogo que pode acabar com todos nós. A revelação pairava no ar, tensa e elétrica. Um brilho ameaçador surgia na pequena caixa, e Lucas sentiu como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés. O que seria tão importante a ponto de colocar todos eles em perigo? O pânico tomou conta dele, mas também uma centelha de esperança. Se Miguel estava disposto a se expor, havia uma possibilidade de que juntos eles pudessem enfrentar a tempestade. Mas a pergunta ainda estava pulsando na mente de Lucas. Quem realmente eram Sara e Miguel? E quais segredos devastadores estavam prestes a ser revelados? O cenário implodia em ansiedade, enquanto o peso da verdade se acumulava, prestes a explodir. A vida de Lucas estava prestes a mudar para sempre, e ele só poderia esperar que, ao mover as peças daquela verdade, não acabasse destruído no processo. Lucas hesitou, o olhar fixo na pequena caixa que Miguel segurava como se fosse uma bomba relógio. O mundo à sua volta parecia ir e vir, a fumaça da van acendendo o cenário caótico e premente. O que tem aí? Ele perguntou, a voz tremendo. Ele precisava de uma resposta. A verdade estava ali, tão próxima, mas como todo mistério sinistro também distante. Isso, Lucas, isso é tudo. Miguel estava pálido, suado, e seu nervo parecia quase a flor da pele. Se eu abrir, tudo pode se tornar ainda pior. Não sei se estamos prontos para isso. Não podemos ficar parados. Precisamos fazer algo. E rápido. Lucas estava quente com adrenalina. Seu coração pulsava como um tambor. O som de gritos ensurdecedores enchia o ar, e ele sabia que o tempo se esgotava. Sara olhou de Miguel para Lucas, os olhos dela brilhando com um misto de medo e determinação. O que quer dizer com tudo? O que está acontecendo, Miguel? Miguel respirou fundo, como se estivesse lutando contra os próprios demônios. Se não abriu essa caixa, a verdade morre aqui com a gente. Eu encontrei algo que liga todos nós ao general. E não é só isso. Sara, você não sabe o que ele fez. E quem você realmente é, sim, você, também se entra nessa história. Um nó apertou o peito de Lucas. Ele estava perdido, confuso. Como assim? Quem ela realmente é? Miguel não pode estar falando sério. Sua voz carregava o peso do desespero. Mas a tensão estava virando em espiral. Até o ar parecia espesso. Eu fui puxado por uma conspiração muito maior, Lucas.
Miguel explicou, a voz suave como uma corrente de água turbulenta. E dentro desse jogo, você também é uma peça, igual a mim. E igual a Sara. Todos nós, o que sabemos, enfrenta forças muito mais poderosas. Ficou um silêncio tenso, um choque permeando o ar. Antes que Lucas pudesse absorver tudo, uma nova explosão cortou a noite. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. O refletor de uma lanterna da polícia iluminou seus rostos e eles foram cercados. É agora! Lucas gritou, a urgência perfurando sua ideia de realidade. Precisamos abrir isso já! Ele se referia à caixa que Miguel segurava. Mas quando ele se aproximou, algo chamou sua atenção. O brilho dela era hipnotizante, como se tivesse vida própria. Miguel hesitou, mas antes que pudesse falar, a caixa se abriu com um estalo maciço. Uma luz intensa rasgou a escuridão e todo o ambiente foi tomado por uma onda de energia eletrizante. Lucas mal teve tempo de reagir. Era um flash deslumbrante e, em um momento de pura confusão, a figura de Sara desapareceu em meio ao clarão. Não! Lucas gritou, o desespero crescendo. Ele olhou ao redor, esperando encontrá-la, mas a figura dela estava transformada. Quando a luz finalmente dissipou, de pé estava alguém completamente diferente. Uma mulher, não Sara, mas outra pessoa com os mesmos olhos, a mesma expressão, mas com uma aura assustadoramente diferente. Miguel, o que aconteceu? O que você fez? Lucas estava perdido. A mulher olhava para ele, mas não era a Sara que amava. Ela tinha uma presença mais forte, mais ameaçadora. Era como se todas as facetas de quem ela era antes, agora estavam expostas. Eu não... Miguel começou, mas a nova mulher interrompeu. Lucas, não tenho tempo para isso. Você ainda não entende? Eu sou o que fui moldada para ser. A verdade estava escondida em você o tempo todo. O general não está apenas atrás de poder. Ele está atrás de mim. O olhar dela era intenso, como se visse através dele. Uma onda de realizadores passou pelo corpo de Lucas. O que ela estava dizendo? Uma verdade maior, o segredo ainda mais profundo, estava por vir. O peso da revelação assomava como um pesadelo inescapável. E você também não é quem acha que é, Lucas. O que você sabe sobre sua própria história? A voz dela era fria, e Lucas sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Miguel começou a tremer. A conexão que temos com o general, com você, tudo isso não é só o que parece. O sangue gelou nas veias de Lucas. A reviravolta foi brutal e inesperada. Tudo, a relação dele com Sara, a desconfiança, as traições, eram partes de um quebra-cabeça muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. O que você quer dizer com isso? Isso significa que se não agirmos rápido, não teremos apenas que lutar contra o inimigo. Teremos que lutar contra nós mesmos. O olhar da nova mulher em Sara era de determinação, mas também de profundo sofrimento. Lucas ficou em silêncio, a verdade começando a pesar sobre seus ombros. Uma pergunta pairou no ar. Quem ele realmente era? E o que mais estava prestes a ser revelado naquele pesadelo crescente, ele nunca teve tão perto e ao mesmo tempo tão distante de compreender tudo. Lucas sentiu o coração pulsar como um tambor em seu peito. A luz da caixa brilhava intensamente e ele sabia que aquele momento seria decisivo. A presença de Sara parecia ameaçadora, misturada com a confusão que Miguel trazia. O que você quer dizer com tudo isso? O que mais estão escondendo? As palavras saíram entre dentes cerrados, nervo em cada sílaba. Você precisa ouvir, Lucas. O general, ele não apenas controla tudo. Ele sabe quem você realmente é, Sara disse, o olhar firme. Mas havia um tremor em sua voz que Lucas reconhecia. A verdade estava prestes a ser revelada. E o sentimento a cortava. Eu não sou a única com segredos, e você também não. Os sons ao redor deles aumentavam. As sirenes estavam mais perto, e as vozes da multidão formavam um zumbido distante. Sara, você me usou? Eu não consigo acreditar que você se tornou parte disso, Lucas disse, a dor tomando conta dele. A traição rasgava seu coração, mas ele sabia que precisava da verdade, não importava o quanto fosse dolorosa. Miguel, com a caixa apertada contra o peito, levantou a cabeça. A verdade vai nos libertar. Mas para isso, precisamos enfrentar nossos medos, ele disse, convencido de que o que detinha na caixa era a chave de tudo. Libertar de quê? De uma vida de mentiras? Lucas disparou. Sua.
Voz carregada de raiva. Você me colocou em perigo, Sarah. Você realmente acha que eu posso confiar em você agora? O olhar de Sarah era uma mistura de tristeza e desespero. Eu fiz isso por você, ela gritou, a intensidade em seus olhos explodindo como fogos de artifício. Se eles souberem que você está aqui, poderá ser o alvo. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Então, você decidiu me proteger de maneira errada? A frase estava repleta de dor. O que mais você esconde exatamente? Abra essa caixa. Miguel insistiu, entre lágrimas e gritos. E quando ele abriu a caixa, uma verdade mais sombria do que qualquer um poderia imaginar se desdobrou diante deles. Havia documentos, fotos, nomes envolvendo pessoas poderosas que eles conheciam e que estavam rastejando nas sombras. A realidade golpeou Lucas como uma marreta. Não pode ser. Ele mal conseguia formar as palavras. Eram todos amigos e conhecidos, competidores em um jogo que ele nunca soube que estava jogando. Sarah olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Eu queria contar a verdade a você. O general pode não estar sozinho. Há outros, falhando em sua missão. Miguel balançou a cabeça, a tensão ergueu-se como uma onda. O caos aumentava e a pressão era insuportável. Precisamos ir, agora! Ele gritou, mas algo em sua expressão mostrava que ele sabia que não poderiam escapar ao mesmo tempo. Justo quando Lucas decidiu, uma explosão barulhenta ressoou por perto. O ar se encheu de fumaça, dispersando ali. Multidão em pânico, fuja! Ele gritou, segurando Sarah pela mão, correndo, enquanto Miguel o seguia. Eles se embrenharam em meio ao caos, mas a pergunta permanecia no ar. Que destino aguardava aqueles que eram prisioneiros de seus próprios segredos? Lucas olhou para Sarah, corpo quente, mãos trêmulas. O que vai acontecer conosco? Sarah respondeu, mas o terror em seus olhos falava mais do que palavras. Assim que saíram para a esquina, a liberdade estava nas proximidades. Mas não havia certeza no caminho. E quando olhou para trás, o que deveria ser uma despedida poderia muito bem ser um adeus. No final das contas, a linha entre amor e traição havia se tornado um campo de batalha. Quebrados, mas mais fortes, eles se lançaram para o desconhecido, sem saber se as verdades que buscavam trariam libertação ou mais cadeias. A tempestade estava apenas começando. E quanto a você, leitor, agora que essa história atinge seu ápice, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder apenas esse final, mas as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Aproveite e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Então vamos lá, a história ainda não acabou.